Que House of the Dragon é um sucesso, isso ninguém pode negar. Os produtores da série conseguiram dar vida ao livro Fogo e Sangue, que, embora seja um excelente livro, mas é mais um resumão do que foi ali a Dança dos Dragões. Só que se tem uma coisa que esse livro tem de monte, são batalhas, e com os últimos acontecimentos que a gente está vendo na série, a gente sabe que vem guerra por aí. Mas você sabe quais batalhas vão acontecer? Tem muita coisa boa vindo por aí, então se segura, vem comigo que a gente vai ver as batalhas mais aguardadas de House of the Dragon. Olá, eu sou o Trovão e que o pau vai cantar nessa temporada, isso ninguém duvidava. A verdade é que desde que House of the Dragon estreou, a gente tá aguardando aí algumas batalhas que vão tirar o nosso fôlego. Fogo e Sangue é um livro recheado de batalhas épicas e a única batalha que a gente realmente viu na primeira temporada foi a de Stepstones. Mas isso vai mudar. Por isso eu separei umas das mais aguardadas aí pra gente poder dar uma olhadinha. Porém, não tem como a gente escapar de spoilers, então estejam avisados. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo de House of the Dragon, animes, outras séries, por favor se inscreva aqui no canal. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like que vai ajudar demais. A Batalha do Moinho de Fogo. Aproveitando que a gente já viu a morte do Príncipe Jaehaerys, já vamos logo falar da Batalha do Moinho de Fogo. Essa é uma perca muito significante aí para a Tropa dos Verdes, já que inclui aí duas casas que se odeiam demais, que é os Brackens e os Blackwoods. A gente já viu lá na primeira temporada que as duas casas se odeiam, né? Só que agora o pau vai moer entre eles. Isso porque os Brackens apoiam os Verdes e os Blackwoods apoiam os Negros. Então logo ali que as tropas começam a se mobilizar, né? Os Blackwoods, eles começam a fazer incursões, invasões nas terras dos Brackens. E como isso não pode ser deixado ali sem uma resposta, os Brackens começam a perseguir os Blackwoods. Só que isso é tudo uma armadilha que os Blackwoods montaram para que os Brackens fossem perseguidos até as terras deles ali, né? Então os Brackens acabam invadindo as terras dos Blackwood. E é aí que começa a batalha. Logo de cara ali, o Sir Amos Bracken acaba matando o Lord Blackwood, só que logo em seguida também já é morto por uma flecha. O que acaba causando uma desordem geral nas forças dos Brackens, né? Que sem o seu comandante não conseguem ali suportar a pressão dos Blackwoods. Então, o próprio exército dos Blackwoods, eles estão lutando ali no moinho, acabam tacando fogo nesse moinho para evitar uma retirada e tudo mais. Que é por isso daí que vem o nome, né, de Moinho de Fogo, onde aconteceu a batalha ali. Acontece o restante da batalha e o pouco do exército dos Brackens que acaba sobrando foge para Stonehead, que eles são perseguidos e acabam sendo dizimados por lá também. Então logo de cara a gente já tem aí duas casas que são bem famosas, né? Já quebrando o pau logo de cara e uma delas se fudendo legal, ocasionando aí uma perca muito forte pro lado dos verdes. Saque de Val do Caso e a Batalha do Pouso de Gralhas. Agora, essa batalha vai deixar todo mundo de boca aberta. E eu nem preciso dizer, né, como eu já disse lá no começo, que as próximas palavras que vão sair da minha boca é um spoiler deste tamanho. Avisados? Então vamos lá. Pra gente começar a entender essa batalha, a gente precisa entender o que levou ao saque de Val do Caso. Quando os lados começaram a ser escolhidos, né, tanto os verdes quanto os negros, casas como os Celtigers e os Velaryon, que apoiavam a Rhaenyra, acabou ficando muito longe de uma retaliação de Porto Real, né, das forças dos verdes ali do Ego. O que não era o caso das casas Rosby e Stokeworth. E como esses lords já tinham sido capturados lá atrás, né, quando os verdes usurparam o trono, ficou fácil para as forças ocuparem essas terras aí e chegar até Val do Caso. Val do Caso, então, era uma cidade, né, que assim como o Ross e o Stokeworth estavam apoiando ali a Rhaenyra, né, e era uma cidade que não estava muito preparada para um cerco. E isso aí acabou fazendo com que o próprio Val do Caso, né, a própria cidade, acabasse caindo facilmente. E tanto as forças do Aegon, né, e o exército dos verdes saquearam a cidade, puseram desordem lá e tacaram fogo nos navios. Agora vem o pulo do gato, né? Como Val do Caso é uma cidade importante para Rhaenyra, né? Porque se ela tivesse que desembocar algum exército, seria ali um ponto ideal, que fica muito próximo de Porto Real e não precisaria passar ali pela Baía da Água Negra, nem tentar nenhum saque
contra algum dos portões de Porto Real. Então o Criston Cole, sabendo disso, né, ele aproveitou e fez logo uma emboscada. O exército do Aegon então seguiu para Pousos da Gralha, e o Lord Staunton, né, viu suas terras sendo devastadas e nada podia fazer, porque como queria segurar ali um dragão, né? O Lord Staunton pediu ajuda a Rhaenyra, que 9 dias depois chegou em forma de dragão. Meleys desceu dos céus com a Rhaenys na sua cela, a rainha que nunca foi. O dragão então cuspiu fogo nas tropas do Criston Cole, que revidava com flechas e escorpiões. E lembra que eu falei que isso aí era uma emboscada? Bom, assim como a Meleys desceu do céu, também desceram Sunfyre e a Vhagar, com Aegon e o Aemond. É dito no livro que se fosse apenas o Sunfyre, ou mesmo só a Vhagar, talvez desse para a própria Rhaenys, né? Se fosse só o Sunfyre, daria para ela derrotar ele. Porém, os dois juntos não deu para a rainha que nunca foi, né? Tanto Meleys quanto a Rhaenys acabaram sendo mortas ali pelos dois dragões. Porém, não antes de deixar o Aegon muito ferido, queimar tanto o Aegon quanto o Sunfyre. O ferimento deles foi tão feio, mas tão feio, que eles tiveram que ser removidos do campo de batalha e ninguém sabia se eles estavam vivos ou não. Então a gente chega numa das principais percas, né, pro Exército Negro, que foi a Rhaenys e a Meleys. A Batalha na Guela. A Batalha da Guela é uma das mais sangrentas da história marítima de Westeros e também mais um capítulo na vida sofrida da Rhaenyra. Desde lá atrás, quando começou essa guerra aí, né, quando começou tudo, os Velaryon eles fizeram o bloqueio da Guela, ali do Estreito da Guela, que acabou forçando Porto Real a não receber suprimentos, a fazer uma pressão bem forte ali sobre Porto Real. E claro que isso não poderia ficar impune, só que quem poderia ter força o suficiente para bater de frente com uma frota Velaryon? O próprio Otto, né, enquanto ainda era a mão do rei, sabia que não era todo mundo que poderia bater de frente, então ele acabou enviando algumas cartas para a Triarquia, né, para as 3 filhas, que tem inimigos comuns com ele, como o Corlys Velaryon e o Daemon Targaryen, né, que tá lá em Harrenhal conquistando Harrenhal para Rhaenyra. Só que essa oferta acabou demorando uma vida para ser respondida, e tudo isso aí acabou com que o Otto fosse demitido do cargo de mão por ser uma pessoa muito mole, dita pelo Aegon, né? É uma pessoa que não gostava muito de ação, tentava resolver tudo politicamente. Só que depois de um tempo essas cartas foram respondidas, que o almirante Sharaco Lothar aceitou o desafio e foi com 90 navios combater a frota Velaryon. O que os verdes não esperavam é que quem iria aparecer para ajudar a frota dos Velaryons fosse o próprio príncipe Jace, né, o Jaehaerys Velaryon, com o seu dragão Vermax. Só que como essa é a vida da Rhaenyra, nada poderia ser muito fácil, e o Jace acabou sendo morto ali durante a batalha por várias flechas. O príncipe e dragão acabaram caindo mortos no mar, só que o esforço deles não foi em vão, né? Pela ajuda do Jace, os Velaryons conseguiram manter a pressão na Guela e conseguiram continuar com o cerco, derrotando os seus inimigos. A Batalha de Vinhomel. Agora, nem só de derrota vive os verdes. Um ponto marcante dessa vitória é justamente a Batalha de Vinhomel. Isso porque os verdes eles esperavam que todas as casas da Campina, junto com os Hightowers, fossem aderir à causa do Aegon. Mas não foi o caso de muitas delas, como é o caso das casas Coswell, Rowan e Tarly. E isso acabou dividindo ainda mais a Campina, né? E aí fez com que casas como a Costane e a Beesbury, que são casas que são vassalas dos Hightowers, aderissem à causa da Rhaenyra. Os Hightowers então montaram um exército e seguiram aí para tentar fazer com que esses lords dobrassem o joelho. Só que eles acabaram sendo ali perseguidos, eles acabaram sofrendo com as táticas de guerrilha do Alan Tarly, do Alan Beesbury e também do Lord Costane, o que acabou causando aí várias pequenas derrotas para os verdes. Então o Ormond Hightower, né, que é o comandante do exército ali, o Lord Hightower, ele acaba recebendo uma notícia de que tá vindo um exército enorme comandado ali pelo Tadeus Rohan vindo do norte. Isso acabou fazendo com que as forças dos Hightowers ficassem cercadas de todos os lados ali no rio Vinhomel. O Lord Hightower até pediu ajuda para o Aegon, né, mas como o Aegon estava fora de combate,
nenhuma resposta veio. O Lord Hightower até tentou pedir ajuda pro Aegon, mas a gente sabe que o Aegon estava fora de combate e não recebeu nenhuma. Então na terceira semana o exército dos negros atacaram. O Lord Hightower até tentou pedir ajuda pro Aegon, mas como o Aegon estava fora de combate, ele não recebeu nenhuma ajuda. Então na terceira semana o exército dos negros atacou de ambos os lados ali do rio Vinhomel. A batalha parecia tudo perdido até que do céu surgiram Daeron Targaryen e o seu dragão Tessarion. O Tom Flowers e o Owen Costain foram mortos, já o Alan Beesbury e o Alan Tarly acabaram sendo capturados. O pouco que sobrou do exército da Rhaenyra acabou fugindo ali com o Tadeus Roa. A batalha na margem do lago. Durante a Dança dos Dragões, a gente sabe que a casa Lannister apoiava os verdes e a casa Starks e também vários ali dos lords das terras fluviais apoiavam os negros. O Lord Jason Lannister montou um exército e marchou para apoiar o rei Aegon. Só que o Jason ele acabou sendo morto pelo Pátio Folha Longa na Batalha do Ramo Vermelho. Isso fez com que as forças dos Lannisters acabassem passando para o comandante Lord Humphrey Lefford, que era muito frágil devido à idade, e acabou sendo que o avanço da tropa dos Lannister fosse muito devagar. Então quando eles finalmente chegaram ali na margem do Olho de Deus, eles acabaram encontrando com as tropas lideradas pelo Roderick Dustin, pelo Forrest Frey e também o Robbie Rivers, além de outra força que estava vindo lá do sul, liderada pelo Pátio Folha Longa. O Lefford, então, vendo que eles estavam cercados ali na margem do Olho de Deus, ele pediu ajuda para o Aemon, que estava em Harrenhal nessa época, e ele já estava lá em Harrenhal. E só que todos os corvos que o Lefford mandava para lá eram abatidos pelos arqueiros do Robbie Rivers. E nesse meio tempo, o exército dos negros ele acabou sendo reforçado por outros senhores, pequenos exércitos aí, outros cavaleiros, e no dia seguinte eles atacaram as forças do Lord Lefford ali pelos três lados que eles poderiam. A Batalha do Olho de Deus também ficou conhecida como comida de peixe, porque o único lugar disponível para o exército Lannister fugir dos atacantes era justamente dentro do rio, o que ficou fácil para eles serem abatidos, Só que os dois lados acabaram perdendo forças significativas, Os negros acabaram perdendo lords como o Frey, o Biggleston e o Sharton, bem como também 2/3 do exército do norte, que o Cregan Stark tinha enviado para lá. Já os verdes perderam milhares de soldados, o Humphrey Lefford e lords como Swift e Hayne e os cavaleiros Claren Carkenhall e Tyler Hill. Baile do Açougueiro. Depois da vitória dos negros na Batalha da Margem do Olho de Deus, o Criston Cole, a mão do rei, ele pegou o que restava do seu exército dos verdes, 3.600 soldados, e começou uma marcha para o sul, saindo ali de Harrenhal para unir forças com o exército do Ormond Hightower e também do Daeron Targaryen. O príncipe Aemon e a Vhagar acabaram ficando em Harrenhal para garantir ali o domínio da região e tacar fogo em tudo. Só que durante todo esse caminho, os verdes eles acabaram recebendo uma tática chamada Terra Devastada. Então o exército da Rhaenyra, por onde ele passava fugindo do exército verde, ele ia tacando fogo em tudo também, para não ter como o exército viver da terra. E os negros também usaram várias táticas de guerrilha aí que causaram até mesmo deserção entre o exército do Criston Cole. Lá em Elmos Cruzados, alguns dos soldados da Rhaenyra, do exército negro, fingiram-se de mortos, eles se misturaram com os mortos e atacaram o exército do Criston Cole quando ele passava. Isso aí acabou matando alguns, ele não foi muito, foi até uns 12 soldados, mas já foi o suficiente ali para causar pânico no meio do exército. Quando eles chegaram na Torrente da Água Negra, quando eles foram fazer a Batalha da Torrente da Água Negra, o Sir Criston Cole acabou entrando em uma emboscada, que eram compostos ali por exércitos leais à Rhaenyra, tanto do norte, os nortenhos, quanto de ali das terras fluviais, o que era uma proporção ali de 2 para 1 para o exército do Criston Cole. O Criston Cole ele até ofereceu rendição, ele tentou fazer ali uma batalha de 1 contra 1, o seu campeão contra eu, quem ganhar ali o molde dos deuses antigos, só que ele não foi aceito e o Criston Cole acabou sendo morto por uma flechada. Sem o líder, sem a mão do rei, ali os verdes acabaram entrando em desespero e o exército acabou sendo desmantelado, causando uma derrota devastadora para os verdes. A batalha ali, ela foi descrita pelo Sir Garibald Grey como um abatedouro, não um campo de batalha.
E depois ela veio ficar conhecida como o Baile de Açougueiro porque o Anão Cogumelo ficou apelidando ela dessa forma. A batalha sobre o Olho de Deus. Agora sim a gente chegou na batalha mais aguardada de todas. Durante todo esse tempo, né, durante todas essas batalhas, Harrenhal, ela foi passada de mão em mão entre o Aemond e o Daemon, né? Quando o Aemond aparecia com a Vhagar, o Daemon fugia. Aí o Aemon ia lá, conquistava Harrenhal, saía para fazer qualquer batalha, qualquer outra coisa, o Daemon conquistava de novo. Ficou passando ali de mão em mão, até que depois de todos os acontecimentos, de todas as batalhas que tiveram ali, o Daemon finalmente chamou o Aemon para um X1, né? Ele desafiou o sobrinho. E o ponto de encontro seria justamente em Harrenhal. Então o Aemon ele chegou montado na Vhagar e também com a sua amante Aelys Reaver, que estava grávida. O Daemon já estava esperando o Aemond, e depois de uma breve conversa ali, os dois subiram para os céus e finalmente dragão enfrentaria dragão. A batalha mais épica foi feroz. Os moradores ali que testemunharam a batalha, eles temiam que o céu estivesse pegando fogo de tão feroz que foi o negócio. Vhagar era bem maior, só que o Caraxes, ele é ágil. O Caraxes, ele tem um corpo todo retorcido, um corpo todo esguio, que fazia com que o Aemon tivesse uma desvantagem ali no céu com o dragão daquele tamanho. E os dois dragões então se mutilaram enquanto os dois cavaleiros se mantinham na cela. Só que o Daemon ele era mais astuto e antes dele subir na cela do Caraxes, ele não prendeu o cinto que segurava ele na cela. Já o Aemon acabou prendendo. Enquanto a batalha estava rolando lá, eles estavam se segurando, os dois dragões começaram a cair, né? Se mordendo, lá se matando, eles começaram a cair. O Aemon estava preso na cela e o Daemon ele aproveitou isso, levantou, sacou a Irmã Negra e pulou para cima do Aemond, cravando a Irmã Negra no olho bom do Aemond. O Aemond morreu e o Daemon acabou morrendo da queda, o que causou aí perca significativa tanto para o lado dos verdes quanto para o dos negros. O corpo do Aemon ele só foi encontrado 4 anos depois, ainda com a Irmã Negra cravada no seu olho, né? Então o crânio da Vhagar foi levado até Porto Real como troféu e a espada Irmã Negra, né, a Dark Sister, ela foi devolvida à Casa Targaryen. Essa batalha ficou gravada aí como um dos eventos mais decisivos para a Dança dos Dragões e também um dos mais traumáticos, influenciando diretamente no fluxo da guerra e na história de Westeros. E claro que a gente teve muito mais batalhas, né, teve muita coisa que eu deixei de fora, então se você tiver interesse numa parte 2 desse vídeo, me fala, a gente pode não ir pro lado das batalhas, mas tem muita coisa que aconteceu durante as batalhas, né? Tem muita coisa importante acontecendo lá. A Semente dos Dragões, o saque de Porto Real, tem muita coisa interessante, tá? Então se você quiser, deixa aqui nos comentários, avisa se ficou legal. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Se você gostou mesmo, deixa o seu like, deixa o joinha, que a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Fui!